ela precisa ser compreendida por nós. Que sem a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo está incompleta. Você pensa isso? Ora, como incompleta, irmãos? O Senhor Jesus foi lá na cruz e morreu no nosso lugar. Faltou alguma coisa? Será que nós podemos adicionar alguma coisa à morte do Senhor? Nada. Nada pode ser adicionado. Sabemos que ele foi até o inferno, ele tomou as chaves da morte do inferno da mão de Satanás. Ele ressuscitou, ele está à destra do Pai. Desde a cruz, quando ele morreu, ele disse, tudo está consumado. Como que a obra do Senhor Jesus está incompleta sem a obra do Espírito Santo? Porque, irmãos, se o Senhor Jesus não tivesse dado para nós o seu Espírito, a única coisa que nós saberíamos é que a morte de Cristo foi apenas um martírio. Foi apenas um martírio. A sua ressurreição não passaria de um mito. Mas por que que nós sabemos que a ressurreição dele não é um mito e a sua morte não é um martírio? Porque o Espírito Santo ele veio para glorificar a obra de Cristo Jesus. Irmãos, isso é real na nossa vida. Quando nós falamos do sangue de Cristo Jesus, nós falamos de algo vivo, de algo real. Falamos de algo que é suficiente para perdoar os nossos pecados eternamente, para nos purificar de toda iniquidade, de toda culpa. Por que que eu sinto, por que que você sente o poder do sangue de Cristo Jesus em nossa vida? Só porque você lê a Bíblia? Não, irmãos. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele vivifica as palavras no nosso espírito. Isso traz realidade. Então você vê, isso não é glorioso, é muito glorioso. A obra de Cristo só pode ser completa por causa da obra do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar este fato, porque é um fato glorioso. Nós não temos apenas uma revelação intelectual, filosófica da morte de Cristo. Nós temos uma realidade em nosso espírito. E quem é que trouxe essa realidade? É o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Jesus disse que o Espírito que ele enviaria da parte do Pai, ele é o Espírito da verdade. E que verdade é esta? A verdade que tornou realidade no nosso coração. Esta verdade é todo o conteúdo que compõe a obra e a pessoa de Cristo Jesus. A obra e a pessoa de Cristo Jesus é realidade dentro de nós por causa do Espírito que nos foi outorgado. Um outro detalhe ainda, que nós precisamos ver com relação a aspectos práticos, como os cristãos têm tratado o Espírito Santo. Hoje os cristãos tratam a doutrina do Espírito Santo sem nenhum valor prático. Eu sei que existem muitos pontos que ao longo da história da igreja têm servido de debates. A igreja tem debatido muitas questões sobre batismo. Quando é que acontece o batismo? O que é o batismo com o Espírito Santo? O que são as línguas? Eu creio que vocês ouvem mais a expressão línguas estranhas, não é isso? Irmãos, essa expressão línguas estranhas não existe no original. O que é estranho não tem nada a ver com o Espírito Santo, é maligno. Línguas, dons de línguas. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo são as línguas. Esta é uma outra questão controversa no meio cristão. Tem nada a ver, irmãos. Mas existe muito debate sobre isso. O que é o selo do Espírito Santo? Quando é que o selo acontece? Existem tantas discussões acerca disto. O que é habitação? Quando é que ocorre a habitação? Ela é subsequente ao batismo? Ou o batismo com o Espírito Santo é subsequente à conversão? Ah, irmãos, quantas demandas, quantos assuntos, quanto desses assuntos são discutidos em simpósios, seminários. Um autor escreve isso, outro autor escreve aquilo, vira uma confusão na mente da pessoa, mas fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. Eu vejo que essas coisas se tornam perigosas porque distrai a nossa mente e aí nós começamos a ter medo, um medo inconsciente do relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Veja como Satanás trabalha nessas coisas. Eu espero que o Senhor, irmãos, Ele venha a tempo de nos ajudar pelo menos a ver um pouco sobre cada um desses pontos, à luz da sua palavra.